todos, bom dia. Como prometido, a professora está aqui para falar com vocês acerca de algumas temáticas. Esse primeiro vídeo fala do governo Jânio Quadros. É só uma retomada, só uma síntese necessária para vocês. Quando se fala de governo Jânio Quadros, primeiro precisamos enquadrá-lo. É um governo da República Populista. Então é daqueles governos ali depois do Estado Novo e antes do golpe de 64. Daqueles governos que são ditados por uma única Constituição, a de 1946. Daqueles governos que acontecem no transcorrer de uma Guerra Fria entre a rivalidade de Estados Unidos e União Soviética. Também daquele quadro de governos onde o líder tem uma interação muito grande com a população. E Jânio Quadros está situado depois de um governo muito difícil, um governo muito clássico para a história do Brasil, que é o governo Juscelino Kubitschek. Não é fácil ser presidente depois de JK. Não é fácil ser presidente depois de um governo que trabalhou com grandes metas, mas trabalhou com uma meta síntese que de fato foi grandiosa, que foi a construção da capital do Brasil em uma área central do país, que já era um projeto antigo que foi executado por ele e inaugurado por ele. Uma outra coisa que há de se anotar é que esse governo grandioso JK deixou para os seus futuros governos uma obra negativa em uma elevada proporção de inflação. Então, quem assumiu o governo depois de JK, que no caso foi Jânio da Silva Quadros, vai assumir um Brasil em um quadro inflacionário, mas com uma massa trabalhadora que dentro de um regime populista espera sempre receber. Espera receber muito do líder. Porque essa troca se estabelece em todo o processo populista, aqui no Brasil e fora do Brasil. O líder tem que fornecer, a massa tem que receber, e o amor está muito ali capturado por esse tipo de termômetro. O quanto o líder do Estado é capaz de travar nessa relação de troca com a massa trabalhadora. É nesse sentido que no final de 60 tem eleição e que por uma coligação de vários países, mas indicado primordialmente por um partido conservador, por um partido assumidamente de direita, por um partido assumidamente aliado com os Estados Unidos e com o capitalismo, se elege Jânio da Silva Quadros, indicado pela UDN, apoiado por Carlos Lacerda, apoiado por parte da bancada do Brasil, um presidente que teve aí cerca de 48% dos votos válidos, mas não conseguiu eleger seu vice-presidente. Há de se anotar isso, eleger um vice-presidente naquela época não era uma tarefa fácil, porque ele não estava associado à sua chapa. Então, o vice que ganhou não era literalmente o vice que estava ligado a Jânio Quadros, mas era o vice mais votado. O vice mais votado você já conhece, porque ele foi ministro do Trabalho e ele foi vice de JK. Ele foi sindicalista, trabalhista e tinha uma relação de muita intimidade com a população. Então a população elegeu como líder central Jânio da Silva Quadros e elegeu como vice-candidato alguém que não era da chapa de Jânio Silva Quadros, que é o João Goulart, que você chama de Jango. Então é isso que nós vamos ter em janeiro, no final de janeiro de 1961, tomando posse como presidente Jânio da Silva Quadros e tomando posse como vice-presidente João Goulart. Jânio da Silva Quadros, indicado por uma coligação, mas geralmente indicativo de partidos conservadores, de partidos de direita, de partidos alinhados com os Estados Unidos, apoiado por Lacerda, apoiado pela UDN, mas do outro lado um João Goulart que lembrava o PTB, o Partido Trabalhista, que foi sindicalista, que foi ministro do Trabalho, que marcou a historiografia com um aumento histórico, quase que dito como enlouquecido para a massa trabalhadora assalariada, na carga de 100%, que teve que sair por conta da crise que foi instaurada no passado por conta disso, mas que tatuou no coração da massa trabalhadora a ideia de que ele é capaz de fazer tudo pela massa trabalhadora. Então é esse governo que vai se iniciar aí em 1961, no final de janeiro. Mas é esse governo que não vai perdurar até agosto. Por quê? Porque nós temos que lembrar que em uma Guerra Fria o Brasil é formalmente alinhado com os Estados Unidos. E você tem um presidente agora, Jânio, que foi eleito com essa intenção, mas que no transcorrer desse curto governo começa a dar indícios de que sua caminhada não é esta de maneira absoluta. Porque nesta curta caminhada, ele vai se meter com questões que de maneira características não são pertinentes a um governo. Ele vai regulamentar o tamanho do maiô que as mulheres têm que usar no Brasil.
Ele vai colocar todo o funcionalismo para trabalhar em horário integral. E nisso a população gosta, porque a ideia do cara que se elegeu agarrado a uma vassoura para varrer a corrupção do Brasil. É alguém que vai limpar toda a inflação e toda a corrupção, toda a maldade de Estado deixada por Juscelino Kubitschek. E a população gosta da maneira como ele faz a campanha, gosta do terno que é amarrotado, dos óculos que são corrigidos com um durex ou então com um esparadrapo, gostam do sapato que na entrevista parece furado e do jeito diferentão de Jânio. É por isso que ele se elege. Se elege também porque caiu no gosto popular. Mas se elege em um tempo histórico muito difícil. E nesse tempo histórico ele vai visitar Cuba. Ele vai visitar Cuba e vai abraçar Fidel Castro. E vai dizer de uma antiga vontade que ele vai se fazer realidade no Brasil. Ele vai condecorar o Ernesto Che Guevara, o Che, aquele que junto com Fidel Castro, tempinho antes, em 1959, colocou os americanos para correr, se rivalizou com os Estados Unidos e fez a Revolução Socialista, a Revolução Cubana, em 1959 em Cuba. Então, o que é isso? O que significa no imaginário daquela época um presidente que está em um Brasil que é assumidamente capitalista, aliado aos Estados Unidos, partir para Cuba, visitar Fidel, tirar foto com Fidel e falar I love Fidel? E não só por isso, pegar a condecoração mais importante do Brasil, que é a Medalha Cruzeiro do Sul, e colocar em Che Guevara, que é um símbolo do comunismo mundial naquela época, por ter realizado junto com Fidel e Raul Castro a Revolução Cubana, a Revolução Socialista Cubana. E aqui no Brasil, ele regulamenta o tamanho do maiô, proíbe o biquíni, proíbe a briga de galo, proíbe que a classe média, alta e elite frequente o Jockey Club durante a semana, porque aquilo é visto como ociosidade, o Brasil precisa caminhar para o trabalho, se recusa a falar diretamente com seus ministros, porque ele tem muito o que fazer, então o principal veículo de comunicação usado por ele são os bilhetinhos famosos em charges que aparecem em prova, diz que vai varrer a toda a irresponsabilidade, sujeira e corrupção do Brasil, mas ele não consegue de maneira nenhuma dar ao trabalhador aquela implementação de distanciamento no salário da inflação que foi prometida. Não consegue também manter o amor com um grande partido que o apoiou, que é o UDN. Portanto, não consegue continuar sendo querido de alguém que tem muita influência política e influência na imprensa do Brasil, que é Lacerda, líder da UDN. Isso significa que ele perde logo de início o apoio de parte do Congresso Nacional, que era seguidor do Partido Direita Conservador, que era seguidor da UDN, que era seguidor de Lacerda. E como é que fica um presidente, depois de JK, que fez 1000 promessas dentro da Guerra Fria, que se elegeu por um partido capitalista, mas tem bom entendimento com o Bloco Socialista, inclusive deu declarações dizendo que a política externa do Brasil seria independente, não seria atrelada só aos Estados Unidos, o Brasil caminharia com as próprias pernas, e que ele estava se reaproximando de países como a União Soviética, de países como Cuba, porque ele faria negócio com qualquer país para restabelecer as finanças do Brasil. Mas como é que fica esse discurso e esse presidente diferentão dentro de um processo conservador e dentro da Guerra Fria? Como é que fica um presidente que vai caminhar sem apoio de parte do Congresso, que perde o apoio do próprio partido? Perde o apoio da UDN, perde o apoio de parte do Congresso, perde o apoio de Lacerda e vai perder o apoio das Forças Armadas. Um político nesse estágio não se sustenta. E ele vai fazer aí estrategicamente o que ele chama de avanço, que vai ser dos piores erros da carreira política dele. Porque ele vai tramar a sua renúncia, mas no fundo Jânio não quer renunciar. Politicamente ele já faz isso no passado, porque ele teve muitos cargos antes de ser presidente do Brasil. Então ele vai apostar que ele vai colocar na mesa a renúncia dele, mas ele é um presidente que ainda tem muito apelo popular, porque ele teve 48% dos votos válidos. E ele vai apostar nesse apelo popular. Por quê? Porque está muito recente da eleição, porque a eleição foi em 60, ele assumiu em janeiro de 31. E nós estamos em agosto de 61 ainda. Ele tem pouquíssimo tempo de governo, ele tem menos de um ano de governo. Então, como ele já tem enormes problemas nesse curto período de gestão, ele vai apostar aí em uma grande estratégia. Ele vai colocar na mesa a sua renúncia, mas ele não quer renunciar. Ele vai apostar que ele vai entregar essa renúncia, mas que vai acontecer no Brasil um
apelo forte dizendo: fica, Jânio. E aí sim ele vai aceitar ficar e vai sair desse episódio muito mais fortalecido. Só que outra coisa, ele diz que tudo vai se encaixar, porque por mais que parte do Congresso esteja contra ele, o Congresso tem mais afinidade com a figura dele do que a figura de Jango, que já é automaticamente associado ao socialismo, sindicalismo e comunismo no Brasil. Então ele também passou a sofrer as críticas de alguém que está colocando o Brasil na caminhada do mundo vermelho, do mundo comunista. Ele era comunista? Não, mas tinha atitudes muito complicadas para aquela época? Tinha. E a bancada conservadora acusa, diz que ele está abrindo as portas do Brasil para o mundo comunista, que vai levar o Brasil a uma situação de Cuba, de revolução. E aí ele precisa, na cabeça de Jânio, fazer um golpe, um grande golpe, para que ele saia dessa situação fortalecido. Ele não quer renunciar, mas vai tramar a renúncia, mas se ele renunciar e a renúncia for aceita, quem tem que assumir é o Jango. Só que ele diz: Jango nunca vai assumir, porque não vão aceitar a minha renúncia, porque pior comigo, ruim comigo, pior sem a minha figura. Por quê? Porque ele diz que a figura de Jango é muito mais associada ao comunismo que a dele. E no momento que ele pedir a renúncia, onde vai estar Jango? Ele mandou Jango fazer uma visita diplomática na China comunista. Então ele fala: no ato da renúncia, da análise da carta, da minha saída, o que vão pensar? É melhor fortalecer o cara e ficar com ele do que entender que se ele realmente bate retirada, quem assume o Brasil é João Goulart. E aí João Goulart nem pensar, porque olha onde o cara está, numa China. Então nós vamos aguentar e vamos ficar com o Jânio, e ele sairia desse episódio fortalecido. Só que, cara, ele entrega a carta de renúncia dele. E essa carta de renúncia foi aceita. Ela foi aceita. Então o golpe saiu por água abaixo, ela foi aceita, e os tais clamores que ele acreditou que fossem acontecer pela sua permanência não vieram. E por mais que ainda tivesse um apego popular em relação à figura dele, repare que não houve grandes manifestações pela permanência de Jânio. Então Jânio saiu da presidência do Brasil por uma trama edificada por ele, que foi um fracasso e que levou Jânio à abdicação, à retirada, a ter saído da presidência do Brasil. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que ele é o presidente que entrou em janeiro, renunciou em agosto, é o presidente que veio por uma coligação. No meio dessa coligação tem a UDN apoia Jânio porque acredita que ele seja uma simbologia na Guerra Fria do mundo de direita, do mundo capitalista, mas quando ele toma posse, se estabelece ali a figura de um presidente completamente diferente disso. Então ele perde o apoio do próprio partido, do Congresso Nacional, das Forças Armadas. Ele não tem uma grande aliança com o vice, porque o vice não é o vice que concorreu com ele, é o vice que foi mais votado e é o vice da chapa adversária. E esse vice, ele manda para a China para justamente no momento da renúncia dele, que não é o desejo de saída, mas é o desejo de uma estratégia para ele sair fortificado, vai ser o próximo presidente do Brasil. Eu espero ter ajudado, meus amores. Beijo. E tô mandando um próximo videozinho para vocês.